O que Jesus escreveu na areia, um gesto misterioso, silencioso, mas profundamente transformador. Em um momento de tensão, quando uma mulher acusada de adultério foi trazida diante dele, Jesus não proferiu palavras imediatas. Em vez disso, ele se curvou e escreveu algo na areia. O que ele escreveu? E por que esse gesto mudou para sempre a história daquela mulher e nos ensina lições poderosas sobre justiça, misericórdia e perdão? Mas antes de continuarmos, peço que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal e comente de onde você está nos assistindo. Essa cena, registrada em João 8, 1-11, é um dos momentos mais intrigantes e profundos da vida de Jesus. Uma mulher, pega em adultério, é levada até ele por líderes religiosos que queriam testá-lo. A lei da época exigia que ela fosse apedrejada, mas Jesus, em sua sabedoria infinita, respondeu de uma forma que ninguém esperava. Hoje, vamos explorar o mistério por trás do que Jesus escreveu na areia, o significado desse gesto e como essa história pode transformar a nossa maneira de lidar com o julgamento, o perdão e a graça. Prepare-se para uma jornada de reflexão e inspiração. A cena começa no templo, onde Jesus estava ensinando. De repente, um grupo de fariseus e mestres da lei interrompe o momento. Eles trazem consigo uma mulher, acusada de adultério. A multidão se aglomera, expectante, enquanto eles a colocam no centro do círculo. Mestre, dizem eles, esta mulher foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Jesus não responde imediatamente. Em vez disso, ele se inclina e começa a escrever na areia com o dedo. O silêncio é palpável. Os fariseus insistem, pressionando-o por uma resposta. Então, Jesus se levanta e diz: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E, novamente, ele se curva e continua escrevendo na areia. Um a um, os acusadores vão embora, começando pelos mais velhos. Logo, só restam Jesus e a mulher. Ele se levanta e pergunta: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém a condenou. Ela responde: ninguém, Senhor. Então, Jesus diz: eu também não a condeno. Vai, não peques mais. Essa história é poderosa, mas o que Jesus escreveu na areia e por que esse gesto foi tão significativo? Vamos explorar isso a seguir. O que Jesus escreveu na areia? Essa pergunta intriga estudiosos, teólogos cristãos há séculos. A Bíblia não revela explicitamente o que ele escreveu, mas isso não nos impede de explorar as possibilidades e os significados por trás desse gesto tão poderoso. Uma das teorias mais populares sugere que Jesus escreveu os pecados secretos dos fariseus e mestres da lei. Imagine a cena. Enquanto eles apontavam para a mulher, Jesus, calmamente, revelava suas próprias falhas na areia. Essa ideia tem base em passagens como Jeremias 17:13, que diz: os que se afastam te serão escritos no pó. Será que Jesus estava mostrando que todos somos pecadores e que ninguém tem o direito de condenar o outro? Outra teoria propõe que Jesus escreveu versículos da lei de Moisés, como Êxodo 23:1, que diz: não espalhe falsos rumores. Ou talvez ele tenha escrito o 10º mandamento: não cobiçarás. Ao fazer isso, ele poderia estar lembrando os acusadores de que eles mesmos estavam violando a lei ao agir com hipocrisia e malícia. Há também quem acredite que o ato de escrever na areia foi simbólico. A areia representa algo passageiro, que o vento pode apagar. Ao escrever na areia, Jesus estaria mostrando que o julgamento humano é temporário e imperfeito, enquanto a misericórdia divina é eterna. Além disso, o gesto de escrever e apagar pode simbolizar o perdão. Nossos pecados podem ser apagados pela graça de Deus. Independentemente do que Jesus escreveu, o gesto foi profundamente significativo. Ele nos lembra que todos somos falhos e que o julgamento deve ser feito com humildade. Ao se curvar e escrever na areia, Jesus demonstrou que a verdadeira justiça vem acompanhada de misericórdia. E isso nos leva à próxima pergunta: como podemos aplicar essa lição em nossas vidas hoje? Agora que refletimos sobre as lições dessa história, é hora de colocá-las em prática. Como podemos viver de maneira mais misericordiosa, responsável e livre do julgamento? Aqui estão algumas sugestões para você começar hoje mesmo. Primeiro, pense em alguém que você julgou recentemente.
Pode ser um colega de trabalho, um familiar ou até mesmo um desconhecido nas redes sociais. Como você poderia agir com mais compaixão? Lembre-se, todos temos falhas, e a misericórdia é um dos maiores presentes que podemos oferecer. Para entendermos plenamente essa história, precisamos voltar no tempo e explorar o contexto histórico e cultural da época. No primeiro século, a lei judaica era rigorosa, especialmente em relação ao adultério. A mulher pega em flagrante poderia ser apedrejada, conforme a lei de Moisés. Mas por que os fariseus trouxeram essa mulher até Jesus? Eles estavam genuinamente preocupados com a justiça, ou havia um motivo oculto? Os fariseus queriam testar Jesus. Se ele dissesse para apedrejar a mulher, poderia ser acusado de falta de misericórdia. Se ele a perdoasse, poderia ser visto como alguém que desrespeitava a lei. Mas Jesus, em sua sabedoria, encontrou uma terceira via. Confrontou a hipocrisia deles e mostrou que a verdadeira justiça vem acompanhada de compaixão. Um dos aspectos mais fascinantes dessa história é o silêncio de Jesus. Ele não responde imediatamente aos fariseus. Em vez disso, ele se curva e escreve na areia. Esse silêncio não era passividade, era poderoso. Ele forçou os acusadores a olharem para dentro de si mesmos. Quantas vezes, em nossas vidas, precisamos de um momento de silêncio para refletir sobre nossas ações? O silêncio de Jesus também nos ensina que nem sempre precisamos responder a todas as acusações ou provocações. Às vezes, a melhor resposta é um gesto calmo e cheio de significado. Como podemos aplicar essa lição em nossas interações diárias? Imagine o que a mulher adúltera deve ter sentido naquele momento. Ela foi humilhada publicamente, trazida diante de uma multidão hostil e condenada à morte. Mas, em vez de encontrar condenação, ela encontrou graça. Jesus não apenas a salvou da morte física, mas também lhe deu uma chance de recomeçar. Essa história nos lembra que todos nós podemos ser transformados pela graça de Jesus. Não importa o que fizemos no passado, ele nos oferece um novo começo. Como a mulher, somos chamados a ir e não pecar mais, vivendo uma vida de propósito e integridade. A reação dos fariseus é tão importante quanto o gesto de Jesus. Eles começaram a se afastar, começando pelos mais velhos. Por quê? Porque, ao ouvirem as palavras de Jesus, foram confrontados com suas próprias falhas. Eles perceberam que não eram melhores do que a mulher que acusavam. Essa cena nos desafia a examinar nossas próprias vidas. Quantas vezes apontamos o dedo para os outros, sem perceber que também estamos errados? A lição aqui é clara. Antes de julgar, precisamos olhar para dentro de nós mesmos. A história da mulher adúltera não é apenas um relato bíblico, é um legado que continua a impactar vidas hoje. Ela nos lembra que a justiça sem misericórdia é vazia e que o perdão é uma das maiores expressões de amor. Que possamos levar essa mensagem conosco, transformando nossas vidas e as vidas daqueles ao nosso redor. Como Jesus escreveu na areia, que possamos escrever na história do mundo gestos de amor e misericórdia.